Bom dia, Saulo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui enquanto o pessoal está entrando. Bom dia. Bom dia. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, beleza. Sim. Legal. Eu vou colocar em modo apresentação. Aí. Está gravando. Gravando. Tá. Eu tive que fazer uma mudança na logística aqui. Eu quebrei a tela do meu notebook. Estou em outro computador hoje. Aí. Preju. Mas tá bom. Acontece, né? Acontece. Mas legal. Tem um pessoal entrando aí. Hoje nós vamos ter os jovens e adolescentes conosco, que hoje eles estão sem professor. O professor tiver dificuldade de montar a aula essa semana e pediram ontem para eu assumir a aula hoje, mas como não muda nada, né, para nós, a logística aqui é só acrescentar mais alunos, então, sem problema. Irmãos, hoje... Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, verdade. Uhum. Isso aí. Irmãos, deixa eu já dar umas palavras preliminares. Eu vou ficar enrolando um pouquinho, porque eu coloco lá que a aula está para começar por volta de 10h10, então acredito que alguns irmãos ainda vão entrar, né? Mas estamos aí com a sala aberta. Hoje é a nossa última aula, né? Pelo menos no que diz respeito ao conteúdo do livro, nós terminamos um ano atípico, né? Diferente dos outros anos. Tivemos aí a pandemia e essas coisas todas. No começo nós ficamos até sem saber como procederíamos, né? Como faríamos. Nós não sabíamos quanto tempo duraria nós não sabíamos quanto tempo demoraria o isolamento. Imaginávamos no começo que seria uma coisa de 1 mês, 2 meses no máximo. Lembro até que nós chegamos a cogitar voltar à aula em maio, as aulas presenciais, né? E aí o ano acabou, né? Não foi nada, nós não estávamos, nada nos preparou para o que aconteceu, né? Nunca tivemos algo assim acontecendo em né, na nossa geração, pelo menos. Então, tivemos que nos adaptar, mas graças a Deus deu certo aí. E hoje nós estamos terminando a nossa aula. Deixa eu ver como é que nós estamos de alunos do Catecúmenos, porque... Tem 3 só.
Só 3? Então eu vou enrolar mais um pouco, porque o que eu vou dizer aqui é mais, que eu vou dizer é mais importante para eles, né, do que... Porque na nossa sala de catecúmenos, os 3 já vão ouvindo, né? Mas na nossa sala de catecúmenos... Bom dia, Nicolas. Estamos aí, amigão. Precisando, nós estamos aí. Então, o Nicolas está mandando uma mensagem aqui no bate-papo, né, agradecendo aqui a nossa disposição de ajudar na aula de hoje. Mas dentro da sala de catecúmenos, nós temos, não só na sala de catecúmenos, mas no catecúmenos, acho que isso que eu vou dizer agora é mais presente, né? Ou mais visível. Nós temos alunos em diferentes níveis, mas não no sentido pejorativo do negócio, mas assim, tem pessoas que estão há muitos anos na igreja, de outras igrejas, tem pessoas que estão... Essa câmera aqui, peraí. Tem pessoas que estão chegando agora na igreja, tem pessoas que já estão há algum tempo conosco na igreja, mas ainda 2, 3 anos na igreja, mas ainda não são membros. Então nós temos pessoas que estão acostumadas a lidar com alguns conceitos que nós vamos trabalhar hoje, e tem umas pessoas que nunca ouviram falar disso. Então, para aqueles que estão há mais tempo conosco, ou já estão acostumados com essa aula de hoje, né? Nós vamos trabalhar o tema relacionado à escatologia, né? A doutrina das últimas coisas. Mas, assim, se você espera que hoje você vai ouvir uma super aula em que será dissecado cada uma das posições, a pré-milenista, a amilenista, a pós-milenista, você está enganado, nós não temos tempo para isso. Serão necessários um curso de 1 ano inteiro para você ver cada uma delas, cada um dos seus aspectos, cada uma das suas nuances, e ainda assim, no final do ano, nós não teríamos visto todas, porque dentro dos grupos, por exemplo, pré-milenistas, você tem várias correntes. Do pós-milenista, várias correntes. Do amilenista, várias correntes, você tem que ver cada uma delas. Então, o que eu vou fazer hoje é uma apresentação de cada uma dessas correntes, para que você tenha uma noção, e se você ouvir falar sobre isso, você saiba do que está sendo dito. Porque essa é a intenção do curso de catecúmenos, é preparar você para se unir à igreja, conhecer um pouco dessa igreja e conhecer as doutrinas básicas da nossa denominação, da nossa igreja. O tema, alguns temas nós conseguimos aprofundar um pouco mais, outros nós só damos uma pincelada para que você ouça falar, e esse é um desses que você só vai ouvir falar porque ele é um tema muito grande. Nós levaríamos muitas aulas aqui para poder dar um panorama mais aprofundado. Então, o que nós vamos ver é mesmo só um panorama, passar por cima, tá bom? É como se você passasse por cima de uma região, sobrevoando, e você visse ali aquela região, mas você não tem uma visão dos buracos que tem ali, da profundidade dos rios e tal. Tá? Então, é só um panorama da nossa aula. Bom, nós estamos com bastante gente aí, já são 10h12, deixa eu ver, no WhatsApp aqui não tem ninguém mandando mensagem dizendo que está perdido, então nós vamos começar a aula, tá bom? Estamos agora com 22 pessoas na sala, como eu disse, os jovens e adolescentes estão conosco hoje, e alguns alunos do catecúmenos. O presbítero Tarcísio, irmãos do catecúmenos, o presbítero Tarcísio, ele vai fazer o controle, como sempre tem feito, tá? Da presença de vocês na aula, tá bom? Para nós é normal, isso já aconteceu, né? Em outras ocasiões, de termos outras salas nos visitando, e hoje é mais uma dessas visitas que nós temos com os jovens e adolescentes, tá bom?
Então, jovens e adolescentes que já são da nossa igreja, a nossa aula hoje é sobre o fim, né? É a última lição do nosso livro, é a aula 13 do nosso livro aqui, mas o assunto que eu vou tratar aqui não tem nada nesse livro, tá bom? Então, nada do que vai ser falado hoje está no livro, mas o livro ele trata da aula, né, que fala do fim, a vida após essa vida, que é a aula 13. O assunto do livro nós tratamos na aula passada, que é um assunto onde praticamente todas as correntes, pelo menos cristãs, ortodoxas, né, que estão ligadas à ortodoxia, à doutrina correta, eles concordam. E aí nós vamos entrar hoje numa questão que é mais assim, que gera um pouco de atrito, tá? Entre os muitos grupos cristãos, e não há muito consenso. Então eu vou já iniciar, sem mais delongas, fazer a nossa leitura. A nossa leitura hoje está em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Último livro da Bíblia. Apocalipse. O livro da revelação, né? O livro da revelação. A palavra Apocalipse, ela gera um pouco de medo na gente. Meu Deus, Apocalipse e tal. Mas a palavra Apocalipse em grego significa desvendar o véu, tirar o véu da frente, tá? Era uma expressão utilizada no teatro. Então você tinha um véu, né, que ficava, até hoje assim, né, ficava um véu, uma cortina, que impedia as pessoas de ver o cenário lá no fundo, que seria encenado, né, a peça. Deixa eu só acertar que eu sei que minha câmera está piscando aí para vocês, né? Isso. Essa câmera aqui é uma câmera nova que eu comprei. Eu não uso ela normalmente, então... Aí. Então, quando o véu era tirado e começava... Tristeza. E começava a peça, então você tinha o Apocalipse, tá bom? O desvendar do véu. Olha que coisa maravilhosa. Então, não precisa ter medo do nome. Opa, deixa eu mutar os microfones aqui. Tristeza. Vou desativar o som de todo mundo. Se alguém precisar abrir, é só abrir, tá bom? Ou manda mensagem ali no chat, eu olho. Ou então você abre e fala. Opa, admitindo a Nina aí. Tá, então, Apocalipse significa isso, desvendar o véu. Por isso que, em inglês, a tradução o nome do livro é Revelação. Tá? Porque é isso que significa a palavra Apocalipse, revelar. Tá? Então, Apocalipse, capítulo 20, verso de 1 a 10. Eu vou ler para vocês. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário,
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, essa é a leitura que dá base para a nossa aula de hoje, tá bom? Lembrando que nós não esgotaremos o tema. Na verdade, nós não chegaremos nem perto disso. Nós vamos só fazer nós vamos conhecer um pouco a respeito do tema que nós vamos trabalhar hoje, tá? O tema da escatologia e as correntes escatológicas mais conhecidas, tá bom? Mais conhecidas, porque existem muitas, tá? Não sei se alguém conhece todas, porque são tantas que a gente se perde, tá bom? Se você pretende também que eu aprofunde no assunto, isso não vai acontecer na aula de hoje, porque nós não temos tempo para isso. E se eu tentar me aprofundar em qualquer um desses temas aqui, eu não vou dar conta de mostrar todos para vocês, todos que eu quero falar, é lógico. E também, alguns aqui eu só vou mencionar. Se você perguntar para mim, você poderia explicar para mim a diferença entre esses grupos? Eu não terei tempo para fazer isso hoje. Você pode perguntar e eu mando para você um estudozinho sobre cada um desses aí durante a semana, tá bom? Então, eu não vou deixar de te responder, mas eu não terei condições de responder hoje, tá? Porque, enfim, irmãos, vocês vão perceber que é muita coisa, tá? Eu vou pedir, antes de nós iniciarmos, para o presbítero Tarcísio, que é professor aqui da sala, junto comigo, para ele nos conduzir em oração. Ok. Obrigado, Tarcísio. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia e a noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esses momentos pelos quais vamos passar aqui. O Senhor nos abençoe e abençoe principalmente o Diogo, que vai trazer à luz esse tema escatológico para o nosso entendimento. Tudo aquilo que for da Tua vontade, ó Deus, possamos assimilar e, quem sabe, ó Deus, fazer a opção por qualquer dessas correntes escatológicas. Fica conosco, abençoe os jovens que estão conosco esta manhã, os alunos da nossa classe de catecúmenos, que já estamos no final. Obrigado por esse período, ó Deus, apesar das dificuldades, chegamos no final. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tarcísio. Irmãos, então, nossa aula de hoje se deve principalmente, mas não exclusivamente, mas principalmente à compreensão ou à interpretação que os vários grupos cristãos fazem desse capítulo 20 de Apocalipse, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 10. Tá? Eu vou tentar explicar da melhor forma possível as muitas correntes que divergem com relação à interpretação deste capítulo 20, desses 11 versículos, na verdade, né? Aí. Então, vamos lá. A Bíblia possui vários textos que tratam daquilo que chamamos de escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Então, existem vários textos que tratam
daquilo que nós chamamos de escatologia, ou da doutrina das últimas coisas, tá? Muitos textos tratam desse assunto, tá certo? Mas nós vamos focar mais aí na interpretação desse aí, que é o principal para a nossa aula de hoje, tá? Mas você tem vários textos. Você tem o sermão escatológico de Jesus, ali nos capítulos 24 e 25 de Mateus, e os seus correspondentes nos sinóticos, tá? Sinóticos são deixa eu explicar para vocês aqui, talvez vocês não se lembrem disso, mas quando vocês ouvirem falar de sinóticos, a palavra sinótico significa ler ao lado, tá? Ler ao lado. O que são os sinóticos? São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Por que eles são sinóticos? Porque eles tratam do mesmo assunto, tá bom? Uns enfatizam alguma coisa e outra. Existem coisas que estão em um evangelho e não estão no outro, mas eles seguem a mesma abordagem, por isso que você vai ver o mesmo tema sendo tratado nos 3 evangelhos, tá? Não é totalmente os 3, quer dizer, você não vê tudo que está em Mateus, em Marcos e Lucas, mas você vê muitas das coisas que estão em Mateus sendo tratadas também em Marcos e Lucas, tá bom? Agora, João, ele adota uma outra abordagem no seu evangelho, por isso que ele não é um dos sinóticos, tá? Mas então, é isso que significa sinótico, ler ao lado. Então, para você ter uma visão mais abrangente do que está sendo dito ali, em cada um dos evangelhos, você pode ler também nos evangelhos sinóticos. Algumas coisas se repetem ali, tá bom? Então, em Mateus 24 e 25 e os seus correspondentes nos sinóticos, você encontra um sermão escatológico de Cristo, de Jesus. Você encontra escatologia no livro de Tessalonicenses. Você encontra escatologia no livro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Você encontra escatologia no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, tá bom? Lá do Antigo Testamento. Então, você tem um pouquinho de escatologia lá no Gênesis, tá? Então, você tem escatologia sendo diluída no texto bíblico, em toda a Bíblia. Mas aí, um livro que é bastante escatológico, que é o mais escatológico de todos, né, para dizer a verdade, é o livro de Apocalipse, tá bom? Existe uma divergência no que seria o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse seria uma literatura apocalíptica, tá? Que era um tipo de literatura muito comum que você encontra, uma espécie de literatura muito comum e que você, na época de Jesus, mas assim, era comum, mas não era abrangente, tá bom? Você não tem muitos textos apocalípticos, mas eles estão mais presentes, literatura apocalíptica, estão mais presentes, agora cuidado, porque eu vou fazer uma diferenciação com literatura apocalíptica e textos escatológicos, tá bom? Então é diferente, tá bom? Pode parecer que não, mas uma religião que era muito apocalíptica era a religião dos essênios, tá? Eles eram muito apocalípticos. E a religião ali de Qumran. Se você pode ler em alguns livros e você vai perceber que algumas pessoas acreditam, e eu entendo porque acreditam, e eu não tenho uma opinião formada com relação a isso, mas que a religião de Qumran, que é ali onde encontraram os manuscritos do Mar Morto, tá? Ela era uma religião essênica. Por que eles acreditam que a religião ali de Qumran era essênica? Ou era a religião dos essênios? Porque tem muito livro dos essênios guardado ali, ensinando como que fazia, como que eles acreditavam, no que os essênios acreditavam, explicando como que era a religiosidade essênica. Como tem muitos manuscritos disso ali, acredito que aquele povo ali de Qumran era essênico.
Mas existe uma corrente de interpretação, não tem nada a ver com a Bíblia agora, mas é histórica, que acredita que não seja necessariamente, o pessoal de Qumran não fosse necessariamente essênio. Por quê? Porque ali em Qumran foi encontrado material de diversas religiões. Tá? Então pode ser que o pessoal de Qumran fosse somente um pessoal que guardava escritos antigos. Então, você não tem certeza do que realmente o pessoal de Qumran, no que eles criam, tá? Porque você tem textos ali do Antigo Testamento, você tem textos de essênios, e você tem textos de diversas divisões ali do judaísmo daquela época, tá? Por isso, nós não sabemos exatamente no que os essênios criam. Estou tentando fazer para de piscar aqui minha câmera. Eita, tristeza. Então, nós não temos certeza exatamente daquilo que o pessoal de Qumran acreditava. Mas, entre o pessoal de Qumran, você tem muito material apocalíptico. E ele não é parecido com o livro de Apocalipse. Por isso, alguns teólogos acreditam que o livro de Apocalipse não é uma literatura apocalíptica, mas sim uma literatura de profecia, tá bom? E eu tenho a tendência de concordar com isso. Apocalipse, nosso livro de Apocalipse não é uma literatura apocalíptica, tá? Cuidado que não necessariamente porque chama Apocalipse, ele seria uma literatura apocalíptica, tá? Eu concordo com esses teólogos que o livro de Apocalipse é um livro de profecia, tá? E não uma literatura apocalíptica. Isso é meio complexo de entender, mas algumas pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo, outras não, mas é só para quem está acostumado com esses termos se localizar no que eu estou me baseando para explicar a aula de hoje, tá bom? Mas vamos seguir aqui. Uma das questões que divide os cristãos é aquela que se refere à posição que cada grupo adota em relação ao milênio, que é o texto que nós vemos hoje, tá? A grande tribulação e o arrebatamento. Então, a divergência dos cristãos estão nesses três conceitos aí. Conceito de milênio, conceito de grande tribulação e o conceito de arrebatamento. Todos os grupos acreditam que haverá um milênio. Mas como que será esse milênio? Tá? Aí que está a divergência. Todos acreditam que haverá uma grande tribulação. Mas como será essa grande tribulação? Aí a divergência. E todos acreditam que será um arrebatamento, que haverá um arrebatamento. Pelo menos as linhas ortodoxas aí, né? As linhas teológicas mais sadias. Mas como que será esse arrebatamento? Aí é a divergência, tá bom? Normalmente, os cristãos divergem em três posições do milênio em relação ao arrebatamento. Então, o milênio, ele se relaciona com o arrebatamento basicamente de três formas, tá? Entre os cristãos. E aí nós temos a corrente pré-milenista, que é o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Tá? Essas são as três grandes correntes no que diz respeito à relação do milênio com o arrebatamento, ou do arrebatamento com o milênio, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Outro conceito importante de se conhecer é o conceito de grande tribulação. Então aqui, por enquanto, eu estou só definindo conceitos para vocês, tá? A Bíblia ensina que haverá um período de grande sofrimento sem precedente na história, antes do fim. Neste tempo, o anticristo governaria o mundo. Alguns cristãos entendem que esse período duraria 7 anos e seria dividido em duas partes de 3 anos e meio. Esses são os pré-milenistas, tá? Alguns cristãos creem que Cristo arrebatará a igreja antes do milênio, tá certo? Então, por isso, eles são chamados de pré-milenistas. Pré é de antes, tá? A palavra pré significa antes, bom, primeiro, tá? Antes do milênio. Então, alguns cristãos, eles acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá antes do milênio,
por isso eles são chamados de pré-milenistas. Esse milênio seria, tá? Então, vamos lá, com calma, devagar. Então, alguns cristãos acreditam que o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, ela se daria antes do milênio, tá bom? E o milênio seria depois do arrebatamento da igreja. Você tem o período, aí tem uma divergênciazinha aí de se o arrebatamento é antes da tribulação e depois vem o milênio, se ela seria no meio da tribulação. Daqui a pouco eu vou ver cada um desses pontos aí com calma com vocês, tá? Ou depois da tribulação. E aí, após o arrebatamento, iniciaria o milênio, que seria um reino literal, tá? Um reino literal de Cristo sobre a terra, que duraria 1000 anos literais, e Jesus ele governaria sobre a terra aqui, de fato, fisicamente, de forma visível, tá bom? Neste período de 1000 anos, Satanás seria preso e o mundo experimentaria, ou experimentará, né, nessa visão, um período de paz e prosperidade, como nunca se viu antes, tá bom? Israel seria a capital do mundo, e a promessa feita a Davi, né, que a sua descendência governaria, reinaria, ou se assentaria no trono, seria cumprida de forma literal, visível e tudo mais, tá? Seria cumprida essa promessa para Davi, e no final deste milênio, o diabo seria solto, enganaria as nações, levando-as à guerra contra Israel, e então viria o fim, ou virá o fim, tá? Essa é a visão pré-milenista de milênio, tá? Então haverá um milênio, de fato, esse reino de 1000 anos. Esse termo milênio não está na Bíblia, tá? É o nome que nós damos, mas isso não quer dizer nada, tá bom? Não quer dizer nada, porque tem muitos termos que nós utilizamos que não está na Bíblia. Como, por exemplo, o termo trindade. Se você procurar trindade na Bíblia, você não vai encontrar, tá? Porque é um nome que nós damos para uma doutrina bíblica, né? A doutrina das 3 pessoas na divindade. Então, esse termo milênio não está na Bíblia, mas não quer dizer que seja antibíblico. Tá? Só não está lá, porque é o nome que nós damos para esse reino de 1000 anos, que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20, tá certo? Então, esse reino seria um reino literal. É baseado nesta visão, ou nesta corrente milenista, né, no pré-milenismo, que é baseado naqueles filmes deixados para trás. Boa parte de muitos filmes, hoje em dia é muito difícil você ver, mas quando eu era criança tinha muito, quando eu era adolescente tinha muito, e crentes mais antigos, mais velhos do que eu, com certeza assistiram, mas teve uma época que Hollywood lançou muitos filmes baseados no Apocalipse. Então você tem O Ladrão da Noite, são filmes da década de 70, você consegue encontrar muito provavelmente, que eu não tenho certeza, mas muito provavelmente você encontra no YouTube, você encontra esses filmes, Ladrão da Noite, o Anticristo, tá? Então, esses filmes, O Ladrão da Noite, parte 1, parte 2. Então, esses filmes são muito baseados nessa corrente de pensamento aí pré-milenista. Alguém está falando comigo? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Perdão, escrevi errado. Perdão, desculpa. Ricardo, tem filme, né? Eu escrevi muito errado, perdão, desculpa. Pode Então ignorar isso. Fala aí o que você escreveu. Ia perguntar se tinha filme amilenista. Não. Era só brincadeira, perdão aí. Não tem filme amilenista, cara. Pelo menos não que eu conheça, tá bom? Mas não tem filme amilenista. Até porque você vai ver... Bom, você já deve saber por quê, mas
eu já vou comentar. É porque, bom, deixa eu ir com calma, tá bom, Ricardo? Daqui a pouco eu chego lá no amilenismo. Mas não tem, tá? Esses filmes, então, deixados para trás, que inclusive o filme, no Brasil, pelo menos, chegou somente 3 dos filmes, mas o Deixados para Trás é uma série de livros, tá? Eu não lembro quantos livros são. Vou chutar um número aqui, mas eu não tenho certeza. Mas acho que são 12 livros. Mas pode ser que eu esteja errado. Eu estou chutando muito de cabeça mesmo. Tá? Então tem essa série de livros, que é do Jay Adams. Tá? Não é Jay Adams, nada. É o... esqueci agora. Se alguém quiser pesquisar para mim aí, quem é o escritor do... Tim LaHaye. Tim LaHaye. Tim LaHaye, isso. Obrigado. Obrigado. Eu confundi com o Jay Adams porque o Tim LaHaye, ele também escreveu uns livros de aconselhamento bíblico, baseados nos temperamentos. E o antagonista dele nessa visão de aconselhamento é o Jay Adams. Por isso que eu fiquei com o Jay Adams na cabeça. Mas é o Tim LaHaye, tá? O Tim LaHaye é o escritor dos livros e é baseado nos livros dele que tem esse filme, tá bom? O filme Deixados para Trás. Eu fiz um barulho aqui atrás, eu pensei que fosse um arrebatamento já. Então, então esses filmes são baseados aí na obra do Tim LaHaye, baseados nessa visão também. Você tem a novela, que eu não assisti a novela, mas eu vi alguns episódios. É baseado a novela que tem na Record, o Apocalipse, né? Acho que a novela é Apocalipse mesmo que chama, né? Acho que é isso, Apocalipse. Tá bom? Então, se não for esse, me corrija aí quem souber melhor do que eu, mas acho que é esse o nome da novela. Que tem na Record, tá? Então é baseado nessa visão aí pré-milenista, tá certo? Ainda sobre o pré-milenismo, algumas considerações. Irmãos, eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, tá? Eu estou apresentando para vocês as posições, tá? Então, se você achar que ficar assim já achando que eu estou contra você, eu não estou contra você, porque eu não tenho pretensão de fazer isso hoje. Eu vou apresentar as visões e eu vou apresentar a visão da Confissão de Fé, tá bom? Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior, ele tem uma posição com relação à visão pré-milenista, tá? Uma questão importante com relação a essa posição se refere ao arrebatamento e à grande tribulação. Assim sendo, esse grupo se divide em... Então, veja só, o grupo pré-milenista, eles têm uma divisão também, tá? Eu já disse para vocês sobre essa divisão, existem muitas divisões no pré-milenismo, mas com relação... Então, o pré-milenismo, quando nós falamos de pré-milenistas, nós estamos falando da relação entre o arrebatamento e o milênio. Mas, entre esse pessoal aí pré-milenista, existe uma visão também entre o arrebatamento e a grande tribulação, tá? Como eles enxergam essa visão do arrebatamento e a grande tribulação? Então, você tem aí três grandes grupos aí com relação ao arrebatamento e a grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas creem, no que eles creem? Eles acreditam que Jesus vem antes da grande tribulação. Então seria assim, deixa eu explicar para vocês como esse grupo entende a ordem em que as coisas vão acontecer. Eles acreditam que Jesus vem, tá? Digamos que Jesus vem agora. Digamos que o céu se abre, Jesus vem do céu com poder e grande glória, arrebata para si os eleitos, né? Os mortos ressuscitam, aquilo que nós já falamos na aula passada, tá? Os mortos ressuscitam, todos têm o corpo transformado, ressurretos e aqueles que não chegaram a morrer, todos têm o corpo transformado, todos vão para a presença de Cristo e Cristo leva os seus eleitos embora. Bom, para os pré-tribulacionistas, a partir desse momento, imediatamente após esse momento, começa o período da grande tribulação, que dura 7 anos. E depois da grande tribulação, Jesus vem de novo, tá? Derrota o exército do anticristo e inaugura o milênio, tá bom? E aí é o 1000 anos de paz e prosperidade.
Tá? Essa é a visão pré-tribulacionista. Existe uma visão também chamada midi-tribulacionista ou mesotribulacionista. O que esse pessoal crê? No que esse povo crê? Tá? Esses irmãos em Cristo creem. Tá? Esse que eu quero deixar muito claro. Não é porque você tem visão diferente da tribulação ou do milênio que você não é crente. Tá? Você é um irmão em Cristo. Você vai morar no céu. Tá? Até porque nós não temos certeza de como as coisas vão acontecer. Irmãos, uma das questões mais complicadas de nós entendermos é a questão das últimas coisas, porque Jesus não foi claro. Ele não disse, olha, vai acontecer assim, e foi contando para os discípulos. Não, ele falou em linhas gerais, tá? E muitas das coisas são envoltas em simbolismo. O livro de Apocalipse é um livro muito, muito simbólico, tá? Lembra que eu comentei com vocês, e o presbítero Tarcísio enviou para vocês, na semana passada, um texto falando sobre figuras de linguagem, algumas, até porque tem muitas figuras de linguagem que são utilizadas na Bíblia. E eu vou resumir da seguinte forma. O livro de Apocalipse ele é quase que totalmente escrito em linguagem conotativa. Então, para aqueles que se lembram das aulas de língua portuguesa, conotativo, né, quando você utiliza uma linguagem conotativa, você está utilizando uma linguagem simbólica. Tá? Não literal. Então, imagine você, irmão, se o livro de Apocalipse fosse escrito em linguagem agora oposta à conotativa, né, que é a denotativa. Então você teria em algum momento uma mulher gigante andando pelo céu, vestida de lua, tá? Coberta pelo sol, que ela chegaria no deserto e teria um filho, e aí o dragão viria tentando raptar esse filho. E aí, como ele não pode raptar, ele abre a sua boca e lança um rio, e isso tudo estaria acontecendo, e todo mundo estaria vendo um negócio desse acontecendo. Olha que coisa, assim, chocante, tá bom? Então, quase que totalmente o livro de Apocalipse está escrito em linguagem simbólica. Lembra quando fala lá das duas testemunhas? Elas são o quê? As duas amendoeiras, né? 2 pés de amêndoas, ou amendoeiros mesmo que é utilizado lá o termo. Então, muita linguagem simbólica, tá, no livro de Apocalipse. Isso dificulta a nossa compreensão, tá bom? Então, ninguém tem certeza absoluta de como as coisas acontecerão. Se alguém fala para você, eu tenho certeza absoluta, ele é muito confiante na palavra dele, porque é difícil você ter certeza absoluta, porque o livro não está claro lá. Por isso que você tem divergências, tá bom? Muitas divergências. Oi? Desculpa a pergunta, mas em relação a essas incertezas que há das interpretações, a igreja presbiteriana ela chega a ter algum tipo de posicionamento diante desses conceitos? Então, nós vamos ver, eu pretendo chegar nisso, viu, o Rubens? É o que está falando comigo é o Guilherme, né? Isso. Que o nome aqui aparece Rubens, é o Guilherme Rubens. Guilherme, sim, ela tem uma posição, mas veja, porque é a posição da confissão de fé, tá? Mas entre os presbiterianos há divergência. Então, mesmo a confissão de fé tendo uma posição, e aí veja, ela não usa o termo amilenista, ou pós-milenista, ou pré-milenista, ela não usa esses termos, porque esses termos são construídos depois da confissão de fé. Mas ao você ler a confissão de fé, você vai saber qual a posição que é dela, tá bom? Mas eu vou ler para vocês no final, tá? Mas ela tem uma posição. Agora, nem todos os pastores concordam que essa seria a posição mais correta. E o que a igreja presbiteriana faz com aqueles que não acreditam? Não faz nada, porque ela entende que realmente é um termo, assim, um termo não, mas é uma área da teologia muito nebulosa, tá? Envolta você não tem uma visão clara, é muito turva a visão que você tem, e por isso que a igreja presbiteriana não
não pune, não expulsa os pastores que têm visão divergente, porque ela entende que é realmente difícil de você compreender. Eu vou aqui colocar para vocês a palavra de 2 pastores que nós conhecemos, pelo menos, acho que todos que estão aqui, mas muitos presbiterianos, não todos, mas muitos, a maioria dos presbiterianos considera que eles são pastores expoentes da nossa igreja, que é o pastor Augusto Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes. Os 2 concordam em dizer exatamente o que eu disse, tá? Eu estou aí praticamente plagiando os 2. Não estou porque eu estou dizendo quem foi que falou, tá? Mas eu estou usando aí os termos que eles usam, lógico, na linguagem deles. Eles dizem exatamente isso. Olha, nós não temos certeza. Nós achamos que essa aqui é a mais bíblica. Mas nós admitimos que há uma possibilidade de estarmos errados. Eles não falam nas palavras que eu estou falando, mas eles estão falando isso. Você tem muito material. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês aí alguns pregações ou estudos bíblicos do Augusto Nicodemos. Um outro pastor que eu não mencionei ele aqui, mas é da nossa igreja, que ele talvez seja um dos maiores especialistas em Apocalipse da nossa igreja, é o Leandro Lima, tá? O pastor Leandro Lima, ele tem um livro sobre esse assunto. Tá? Ele talvez seja um dos que mais estudam atualmente sobre o Apocalipse na nossa igreja. Mais do que o Augusto Nicodemos e do que o Hernandes Dias Lopes até. Tá bom? Eu citei o Augusto Nicodemos e o Hernandes porque eles são mais conhecidos. Mas o Leandro Lima também tem um material muito bom sobre isso daí. Quero. Tá bom, Renato? Depois eu mando para vocês, tá? O que eu vou mandar é vídeos, tá bom? Vídeos para vocês assistirem, tá? Bem, voltando aqui, o Guilherme, não respondendo a sua pergunta, mas aguenta firme aí que se até o final da aula eu não responder, você me pergunta, tá? Deixa eu... Beleza? Mas já dei um spoiler aí do que você deve aguardar. Mas deixa eu correr aqui, senão a gente não consegue terminar. Então você tem o mesotribulacionista. Então vamos voltar aqui o que nós estávamos falando. Deixa eu de novo passar aqui a ordem dos acontecimentos para o pré-tribulacionista. Então você tem arrebatamento da igreja. Então note que para o pré-milenista, você tem a vinda de Cristo em 2 etapas. Então você tem a primeira, na verdade, deixa eu explicar aqui com calma. Você tem a primeira vinda de Cristo, que é quando Cristo veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, tá? Aquilo que está registrado lá nos evangelhos. Então essa seria a primeira vinda, tá? E aí depois você tem a segunda vinda, o que nós chamamos de quando acontecerá o arrebatamento. Para os pré-milenistas, essa segunda vinda, deixa eu levantar um pouquinho aqui, essa segunda vinda tem 2 etapas. Então você tem praticamente 3 vindas, tá bom? Primeira vinda, a vinda quando ele veio para morrer, veio aqui, ficou 33 anos, tal. A segunda vinda, que na verdade eles falam que não seria bem uma vinda, porque ele não pisa na terra, tá? Eu reconheço todas essas nuances, porque eu estudei muito sobre esse assunto, tá bom? Mas eu reconheço também que eu não tenho tempo de explicá-lo todos para vocês. Então, ele viria no arrebatamento, mas como ele não pisa na terra, alguns pré-tribulacionistas ou pré-milenistas acreditam que essa não seria uma vinda de fato, tá? Porque ele não pisa na terra. Para que houvesse uma vinda de fato, ele teria que pisar na terra. Então essa segunda vinda seria dividida em 2 etapas. Ele vem, arrebata a igreja, mas sem pisar na terra, e depois da tribulação ele vem e pisa na terra, derrota os exércitos do anticristo na guerra de Gog e Magog, tá? E Gog e Magog eu li para vocês já em Apocalipse, mas você tem que ler Ezequiel, para você saber do que eu estou falando, tá bom? Essa guerra de Gog e Magog aparece aí no filme, se você vai ver, deixa eu ver, no Deixados para Trás, e eu acredito que na novela aí do Apocalipse apareça. Porque eu acredito, porque eu não assisti a novela, eu não tenho como dizer com certeza, tá bom? Mas como ela segue a linha dos Deixados para Trás, do livro, então eu acredito que ela mostra essa batalha de Gog e Magog. Seria uma guerra dos exércitos do anticristo contra Israel, e que Jesus viria e derrotaria e iniciaria o seu reino milenar. Então você tem arrebatamento da igreja,
para os arrebatamento da igreja, para os pré-tribulacionistas, né? Grande tribulação, e depois você teria milênio, tá bom? E aí o fim do mundo, depois do milênio. Mas existe um grupo chamado mid-tribulacionista, ou mesotribulacionista. Como é que é a divisão da história para eles? Você tem início da grande tribulação, período de 3 anos e meio. No meio da tribulação, da grande tribulação, Jesus vem, arrebatamento da igreja. Depois do segunda parte da tribulação, dos 3 anos e meio finais, Jesus vem de novo, derrota o exército do anticristo e começa o milênio. E depois do milênio, o fim do mundo. Tá? Milênio, lembra, literal. Tá bom? Esses são os mesotribulacionistas. Jesus vem no meio. Existe se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que dá a impressão realmente que no meio da grande tribulação a coisa piora. Tá? Todo mundo reconhece que isso vai acontecer. Mas o mesotribulacionista, ele explica por que piora. Porque Jesus vem e busca a igreja. Quando ele tira a igreja, a coisa piora. Tá? Então, esses seriam os mesotribulacionistas. Então, vou ler aqui para vocês. Alguns pré-milenistas acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, pois seria necessário que o Espírito Santo entregasse a noiva para o Senhor, para que o anticristo, o iníquo, pudesse se manifestar. Então, esses são os pré-tribulacionistas, tá? Esse grupo é chamado de pré-tribulacionista, pois crê em um arrebatamento antes do período da tribulação. Agora vamos para o mid-tribulacionista. Acredito que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação, pois seria necessário que a primeira fase da tribulação acontecesse para depurar a igreja, então seria uma forma de limpar a igreja, e assim Jesus viria. Após a vinda de Cristo, que seria invisível e instantânea, invisível para o mundo todo e visível somente para os cristãos, né, os eleitos, e seria a parte mais terrível da tribulação, a chamada grande tribulação. Então eles dividem a tribulação em 2 partes. A tribulação, que já seria um período muito ruim, mas a segunda parte, grande tribulação. Todos eles fazem isso, tá? A diferença é que os mid-tribulacionistas explicam que isso aconteceria porque Jesus vem buscar a igreja. Tá. Esse grupo é chamado de mid-tribulacionista ou mesotribulacionista. E aí você tem um outro grupo, tá? Alguns pré-milenistas acreditam que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação. Então, como seria a divisão da história para eles aí? Você tem começo da grande tribulação, todo o período de 7 anos, acabado o período de 7 anos, Jesus vem, arrebata a igreja, derrota o anticristo, inicia o milênio, e aí você tem o milênio. Tá vendo? Aí as divisões, é complexo, mas é por aí. Depois você assiste de novo essa aula. Tá? Esse grupo é chamado de pós-tribulacionista, mas todos eles acreditam num arrebatamento antes do milênio. Tá bom? Todos os três grupos acreditam que a grande tribulação acabará com a batalha do Armagedon. Tá? Desculpa, pessoal, eu confundi aí. A guerra de Gog e Magog é outra, é no final do milênio. Tá? É a guerra do Armagedon. É também chamada de Megido, ou Megido. Tá bom? A guerra do Armagedon. Onde Cristo viria derrotar, ou virá derrotar, os exércitos do anticristo, dando início ao milênio. Beleza? Então você tem aí a batalha do Armagedon. Eu confundi com a Gog e Magog, a guerra seria, né, a guerra final depois do milênio. Vamos lá. Pré-milenismo. A título de conhecimento, aí eu só vou mencionar, os pré-tribulacionistas podem ser divididos em outros subgrupos. Além de mid-tribulacionista, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, você também tem também outras divisões, tá bom? Que são os pré-tribulacionistas históricos. Esses aí, eles, muito rápido, tá bom? Os pré-tribulacionistas históricos, esse grupo, esses irmãos, eles acreditam, eles estão ligados àquela teologia, aquela compreensão que alguns pais da igreja tinham de arrebatamento lá no século 2, 3 e 4, tá bom? Muitos pais da igreja ortodoxos, tá bom? Acreditavam dessa forma. Acreditavam que Jesus viria a qualquer momento
e aí teria a tribulação e tudo mais, tá bom? Esses são os históricos. Você tem um outro grupo chamado pré-tribulacionista dispensacionalista. Esse aí é o maior, é o grupo majoritário entre os pré-tribulacionistas. Por quê? Porque no século XIX, 18 e 19, na verdade... Opa, peraí. Tá. Ô, Ana Luísa, grande tribulação seria um período de muito sofrimento, tá? Que acontecerá no mundo todo, de grande perseguição contra os cristãos passariam por grandes dificuldades, muitas mesmo. Peraí que está passando um carro de político aqui agora. Ei, tristeza. Quando não é o carro do político, é o carro do ovo, é o gás, coisas que acontecem. Não vota nele. Eu não estou reconhecendo quem é o político. Mas, então, vamos lá. Tá, já está longe, já melhorou aqui. Ana, então, se num momento de grande dificuldade, a palavra tribulação vem de esmagar, tá? De moer. Então, pra você ter uma ideia, a palavra tribulação era utilizada para esmagar trigo. Então, significa moer mesmo, dificuldade de verdade, tá? Praticamente, com exceção do pós-milenista, tá bom? Todos os grupos cristãos, inclusive o amilenista, todos eles concordam que haverá esse tempo de grande sofrimento na Terra. Será muito, muito, muito sofrimento para o cristão, mas também será sofrimento para todo mundo. Só que para o cristão vai ser pior, tá? Nesse período, o anticristo estaria governando de alguma forma. Também há uma discussão se o anticristo é uma pessoa ou um sistema, tá? E eu já disse isso para vocês, eu não sei, tá? Se o anticristo é um sistema ou uma pessoa de fato, porque a Bíblia, ela fala como se fosse uma pessoa, mas ela dá assim, poderia não ser uma pessoa, um único anticristo, mas poderia ser o líder de um sistema, que seria o sistema anticristo, mas algumas pistas que a Bíblia fala do anticristo é que ele se voltaria contra tudo que é Deus ou se adora. Ele é contra todas as religiões. E existe um sistema político que é contra todas as religiões, que é o sistema socialista comunista. Ele odeia todas as religiões e ele persegue todas as religiões. Então, eu estou bastante inclinado a imaginar que um sistema político é o anticristo. E o líder desse sistema político seria a figura que representa, figura pessoal que representa o anticristo. Tá bom? Ana, consegui te ajudar a entender? Tá bom. Se você tiver mais dúvida a respeito disso, você pode mandar para mim uma mensagem. Se você não tem o meu contato, você pode pedir aí para o pessoal, ser da UPA, conversa com o Nicolas. Tem bastante coisa inusitada por aí. Conversa com o Nicolas passa o meu contato, e aí você pode conversar comigo, ou o presbítero Antônio Kimura, ou qualquer pessoa. Muita gente tem o meu contato aí, tá bom? Aí você conversa comigo, eu mando um estudo para você, tento te explicar um pouco melhor, tá? Mas aí, em suma, é isso, tá bom? Em suma, é isso. Por nada, que isso, tamo junto aí. Vamos lá, mas qualquer dúvida pode perguntar, tá bom, irmãos? Então você tem tá. Estava falando para vocês dos dispensacionalistas. Eles acreditam que o mundo tem... na história da humanidade existem 7 dispensações. Eras de oportunidade. É bem complexo, tá, irmãos, esse negócio. Mas seria ciclos onde Deus dá uma oportunidade para a humanidade se salvar ou ser salva. E aí, toda vez que ela falha, Deus vai dando uma outra chance. Eu não quero fazer um espantalho dessa posição, tá bom? Por isso que eu estou evitando de falar detalhes dela, porque eu não vou ter tempo de explicá-la completamente, mas ao tentar explicar algum ponto dela, eu posso fazer um espantalho dela. Você sabe o que é a teoria do espantalho, né? Você cria uma figura do seu inimigo, bate nessa figura, né? Você faz o espantalho dele, bate nele, não é ele de verdade, e você fala, venci o cara. Quando, na verdade, você nem lutou contra ele.
Então você fez uma imagem, você construiu uma imagem que é uma imagem turva do que seria aquele seu adversário. Então eu não quero fazer isso, porque eu não quero entrar em pontos do dispensacionalismo, porque eu não vou ter tempo de explicá-lo. Eu não quero fazer isso com nenhum, porque eu não vou ter tempo de explicar todos. Nenhum, na verdade. Tá? Se eu tentar explicar muito eu não vou explicar todos. Mas, em suma, é isso. Tá? Existe muitos pontos complicados nessa visão, porque ele daria a ideia de que Deus ele sempre está tendo um segundo plano, plano 1, plano A, plano B, plano C, plano D, e aí chega até o 7º plano, né? Que seria o último agora. E aí fica complicado, porque se Deus é soberano, como é que ele precisa de plano A, plano B, plano C, plano... Enfim, tá? Mas, veja, existe uma resposta para isso, porque eu estou falando agora, tá? Eles explicam. Inclusive, alguns dispensacionalistas, eles percebem essa falha, e aí surgiu um grupo aqui, que eu vou mencionar só aqui muito rápido, que é o pré-tribulacionismo progressivo. Então, dentro do dispensacionalista, você tem um grupo, você tem grupos divergentes, você tem grupos ali. Então, você vê como que a coisa é muito fragmentada. Por isso que é difícil de explicar, tá bom? Que seria uma tentativa de corrigir algumas falhas do dispensacionalismo, tá bom? Mas esses são os dois grandes grupos dentro do... Mas existem outros, tá? Que não tem como mencionar todos, que eu nem conheço todos. Deve ter um grupo que eu nem sei, nunca ouvi falar, tá bom? Então esses seriam os grupos principais, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui, senão a gente não dá conta. Pós-milenismo. Então, eu parti do pré-milenismo para agora para o pós-milenismo. Deixa eu só falar para vocês por que o pré-tribulacionista... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Por que esse grupo dispensacionalista, ele é o majoritário? Porque eu tenho aqui, mas eu não vou encontrar, irmãos. Eu estou por causa da pandemia, nós começamos um processo de adaptação da minha casa que ainda não terminou. Tá? Então, nós estamos trocando os móveis aqui, arrumando a logística. Tá? Tudo bem que a pandemia, se Deus quiser, acaba, vai passar no começo do ano, mas nós estamos reestruturando toda a logística da minha casa aqui e a coisa está difícil. Mas eu tenho a Bíblia de Scofield. O grande marco aí que foi o difusor das ideias dispensacionalistas no século XIX foi o lançamento da primeira Bíblia de estudo. Então, assim, antigamente você tinha os teólogos, eles escreviam os seus estudos em livros separados. Mas o Scofield ele teve a grande sacada de colocar os seus estudos junto com a Bíblia. Eram estudos bem simples, né? Não é como se você pegar uma teologia sistemática do Berkhoff, por exemplo, ou outras por aí, mas são estudos simples de algumas passagens bíblicas, mas você tinha a oportunidade de ter esses estudos junto com a Bíblia. Então, você não precisa de 2 livros. Você pode ter só a Bíblia e ir ali estudando. E esse livro, essa Bíblia, se tornou muito popular quando ela foi lançada. E aí o Scofield, ele era dispensacionalista. Então, muita gente começou a ter acesso a essa ferramenta dispensacionalista por causa dos estudos do Scofield, né? Ou do Scofield. Eu tenho essa Bíblia aqui, mas para mostrar para você, mas, gente, eu não vou encontrar aqui agora. Tá bom? Mas você procura aí na internet Bíblia de Scofield, que você encontra. Tá? Se vocês quiserem, até põe depois o nome. Apesar que se você colocar errado, o Google ele é tão gente boa que ele corrige a sua escrita errada e ele arruma para você encontrar. Mas é Scofield, tá? Com S mudo. Scofield. Scofield. Então aí você vai encontrar essa Bíblia e você vê... você vai saber qual é. Eu não recomendo que compre, não, mas é só para curiosidade. Então, por isso que o pré-tribulacionista dispensacionalista se tornou majoritário, não só entre os pré-milenistas, mas entre todos os grupos. Tá? O grupo dispensacionalista é o maior de todos, entre todos os grupos que eu vou apresentar hoje para vocês. Tá? Vamos lá para o pós-milenismo. Tá? Alguns cristãos acreditam que o arrebatamento acontecerá após o milênio, mas esse milênio não... Então, ele tem algumas semelhanças com
o amilenismo, que eu vou tratar daqui a pouquinho para vocês, mas porque ele não acredita num milênio literal, ele não acredita que o reino de 1000 anos será de 1000 anos, eles acreditam que o milênio, o termo milênio que a gente utiliza não está na Bíblia, né, como eu já disse, mas esse reino de 1000 anos, quando a Bíblia fala 1000 anos ali, ela não está se referindo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 anos. 1000 anos literais. Ela está se referindo a uma grande quantidade de tempo. Tá? Por isso ela utiliza o termo 1000. Os números em Apocalipse, todos eles são simbólicos. Essa é a forma que os amilenistas e pós-milenistas creem. Todos os números que são apresentados no livro de Apocalipse são simbólicos. Por exemplo, 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas são para 7 igrejas, literais, exatamente, sim, são literais. 7 igrejas. Mas elas representam todas as igrejas do mundo. Tá? Na igreja do mundo todo, você tem problemas que você encontra na igreja de Éfeso, como você tem problemas que encontra na igreja de Esmirna, de Tiatira, de Laodiceia, de Sardes, tá? De Filadélfia e aí por diante, tá bom? Então você tem problemas Então, ao escrever as 7 igrejas, Jesus está mandando João escrever para todas as igrejas, porque os problemas ali estão relacionados a todas. É lógico que ele apresenta problemas específicos de cada uma delas, mas esses problemas estão em todas, né? Por exemplo, você tem uma igreja ali que tem problema de falta de fé. Você tem problema ali igreja ali que tem problema de falta de amor. Você tem problema ali, igreja ali que tem de mornidão espiritual. Você tem igreja ali que tem problema de pecados sexuais na igreja. E ninguém está fazendo nada. Irmão, você não tem isso na sua igreja? Você não tem pessoas ali que você vê que são mornas, né? Que Jesus está a ponto de vomitá-las da sua boca. Pessoas que têm problema de promiscuidade. Você pode até achar que você não faz... Você está nesse grupo aqui, né? Você tem problemas de pessoas que não têm muita fé, é muito amorosa, mas não tem fé nenhuma. Tem grupo de pessoas ali que tem muita fé, mas não tem amor nenhum, tá? Então você tem esses problemas em toda a igreja. Então os números são, para esse grupo, não literais, seriam linguagens conotativa, tá? E não denotativa, que seria a linguagem literal. E aí o milênio duraria até muito mais do que 1000 anos. Tá bom? Para os pós-milenistas, tá? Estou falando do pós-milenismo. Esses irmãos acreditam, lembrando de novo, irmãos, eles são irmãos, tá, pessoal? Eles são irmãos de Cristo, eles podem ter uma visão diferente da nossa escatológica, mas são irmãos de Cristo. Pode ser até que eles estejam errados, pode ser que eles estejam certos também, a gente não sabe, tá? Mas eles não vão, isso não é essencial para a salvação, tá bom? Esses irmãos acreditam que através do esforço missionário e da fidelidade dos cristãos... Veja, irmãos, isso que eu escrevi aí está relacionado aos puritanos. Os puritanos acreditavam nisso, tá? Que através do esforço missionário e da fidelidade dos cristãos em pregar o evangelho e tudo mais, o mundo entraria em um período de paz. Não é majoritário não é todo mundo que acredita nisso, tá? Existe um pós-milenismo moderno agora que não pensa bem assim. Mas, de qualquer forma, o que é aquele negócio. Não tem como eu apresentar todas as correntes para vocês. Eita, minha câmera foi isso. Tá, vamos lá. Esse grupo, então, eles, pelo menos historicamente, os puritanos acreditavam assim. Tá? Alguns puritanos, né? Tá? Eles acreditavam que através do esforço missionário, da fidelidade dos cristãos, eles alcançariam um mundo de paz e prosperidade. Tá? Mas sem a presença física e visível do reinado de Cristo sobre a terra. Então, Jesus estaria reinando soberano como ele já está reinando soberano, ele se assenta sobre um alto e sublime trono, ele reina de forma soberana, mas ele reina do céu. Tá? Ele não reina na terra, ele não vai reinar sobre Israel, sobre Jerusalém e tudo mais. Tá? Isso não acontecerá para os pós-milenistas, Tá? Eu não estou dizendo que não vai acontecer, pode ser que aconteça, não sei. Mas para os pós-milenistas isso não acontece. É um reino espiritual de Cristo sobre a terra. Tá? Para esse grupo, o mundo estaria em constante mudança para melhor. Então o mundo está mudando para melhor.
Pessoal, nós temos que lembrar também que teve depois dos puritanos, você tem um grupo ali, século XIX, que começa a aderir às ideias pós-milenistas, tá? E aí vai ter alguma mudançazinha ali ou outra. Eles vão acreditar que essa mudança para melhor não está relacionado à fidelidade dos cristãos de pregar o evangelho e do esforço missionário. Mas sim, não é que é desprezado essa ideia. Essa ideia está presente. Sim, faz alguma diferença, mas principalmente no desenvolvimento da ciência, tá? Do homem. Isso está alinhado a uma visão de mundo muito presente no século XIX e foi destruída pela Primeira Guerra Mundial, tá? Eles acreditavam no final do século XIX, início do XX, que o homem estava seguindo, ele atingiu isso na sociologia, antropologia e filosofia. Não estou nem falando e a teologia acabou indo na barca desses caras. O que eles acreditavam? Que o homem ele tinha alcançado a maioridade sociológica, social. Tá? Como sociedade, o homem tinha alcançado a maioridade e brigas e guerras eram coisas de criança. Criança, quando... então, eles pegam o desenvolvimento de uma criança e eles adaptam para o desenvolvimento de uma sociedade. A criança, quando é pequena, ela não vive brigando, briga por tudo, mas à medida que ela vai amadurecendo, ela vai parando de brigar. Tem gente que não amadurece nunca, né? Mas é o normal, é o comum. E aí eles falam assim, olha, quando nós éramos crianças, na sociedade infantis, nós brigávamos por tudo, mas agora nós aprendemos a negociar. Então agora nós não precisamos mais brigar. Tá? E aí o que acabou com essa visão? A Primeira Guerra Mundial, que destruiu toda essa visão histórica, sociológica que o mundo tinha de alcançar a paz e prosperidade por si próprio, tá bom? Por eles mesmos, homem pelo homem, buscando a paz, tá? E aí entrou um período, depois da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, de desconstrução da sociedade. E hoje já estão falando em vamos eliminar o homem, porque aí o mundo alcança a paz, tá? Não é no meio teológico, mas no meio sociológico por aí, alguns filósofos aí pensando nisso. Vamos destruir o homem, acaba o problema. Tá? Eu já vi coisas bem bizarras sendo dito por aí, viu, gente? Bem bizarras. É umas coisas bem loucas. Mas vamos lá. Mas esse pós-milenismo, então, ele começa a acreditar lá no século XIX que seria possível por causa do desenvolvimento da ciência, do homem, da política, também por um avanço missionário, porque no século XIX você tem um grande avanço missionário e evangelístico, tá bom? Mas aí os pós-milenistas vão seguir essa ideia. Existem outras divergências? Existe, mas é aquele negócio, não dá para abarcar todas aqui, nós não temos tempo para isso, tá? Mas esses seriam os pós-milenistas. O milênio não seria literal. O que você precisa guardar aí? O milênio não é literal, ele acontece e aí o homem vai melhorando, as coisas iriam melhorando ao invés de piorar. Bom, isso entra em conflito com alguns textos bíblicos e não é isso que nós temos visto no mundo, tá bom? O que nós temos visto no mundo é que o mundo está piorando e não melhorando. Mas o pós-milenista aí acredita que não, que vai ter uma virada aí a qualquer momento e as coisas vão começar a melhorar, tá? Vamos seguir aqui. E o grupo amilenista. Eu deixei ele por último, porque vocês vão ver que essa é a posição da Confissão de Fé de Westminster, tá? Alguns cristãos acreditam que o arrebatamento acontecerá após o milênio. Igual o pós-milenista, tá vendo? Só que a forma de enxergar o milênio é um pouco diferente dos pós-milenistas, tá? O nome amilenismo, ele é um nome errado, tá bom? Porque a palavra amilenismo significa sem milênio, não milênio. Se eu for traduzir literalmente, é não milênio. Aí é a partícula grega para não, e milenismo de milênio, não milênio, sem milênio. Tá? Mas não é bem isso que os amilenistas creem. Eles aceitam o termo, mas ele é um termo pejorativo e ele não condiz com a realidade. Os amilenistas acreditam no milênio, da mesma forma que os pós-milenistas, mas para eles o milênio não é um reino literal, é um reino espiritual. Ele estaria, se essa visão estiver certa, acontecendo agora mesmo. Esses irmãos acreditam que nós estamos no milênio. O diabo foi amarrado,
mas no sentido de que ele está limitado na sua ação, tá? Não que ele está amarrado de fato, até porque o diabo é um ser espiritual, tá? Lembra que Jesus, quando ele... Eu vou gastar um pouquinho de tempo nisso aí, porque é a visão da confissão de fé, apesar que eu já gastei bastante tempo em outras visões aqui. Mas Jesus, ele fala assim, ó, ninguém invade a casa do valente sem primeiro o derrotar, o amarrar e o prender. Aí sim ele invade e rouba o que ele quer roubar dentro da casa do valente. Ali o valente é o diabo. Tá? Se você for ler, você vai ver que é o diabo. E Jesus está dizendo que é ele que vem e amarra o diabo para que possa saquear aquilo que ele quer saquear, roubar aquilo que ele quer roubar. O que Jesus quer roubar? Jesus quer roubar os seus eleitos. Ele vai tirar das garras do mundo, do diabo, do inferno, e ele vai roubar essas pessoas para si, pegar para si, tá? Jesus é o ladrão da noite, tá bom? E todo mundo concorda com isso. Tá? Pré-milenistas também concordam que ele é o ladrão da noite. Tá? Jesus é o ladrão da noite. Então ele vem, derrota o valente, o dono da casa, né? E rouba aquilo que é precioso. E o que é precioso para Jesus no mundo que estava governado pelo diabo? Os seus eleitos. Tá bom? Então o diabo estaria limitado na sua ação. E aí esse reino milenar, ou de 1000 anos, é um reino, também 1000 anos não significaria 1000 anos. O que os amilenistas e pós-milenistas entendem é que, assim, ó, se você for ler números, for ver o livro de Apocalipse e ver o significado dos números ali, todos eles são simbólicos. 10 cabeças, 7 cabeças, sempre 10 chifres, tá? Sempre simbólico. Uma meretriz montada, uma prostituta montada numa besta que tem 7 cabeças, tá? E aí ela está bebendo um cálice, esse cálice é a violência em que se embriagaram não existe, né? Embriagaram os reis da terra, tal, e aí o número é 666, todos esses números, todos esses números são simbólicos. E aí os defensores do amilenismo dizem, porque só o 1000 anos de Apocalipse 20 seriam literais, tá? Essa é a defesa uma das defesas dele. Jesus já estaria reinando, tá bom? Com os seus ressurretos, porque aí a linguagem que é evocada é a linguagem de Efésios capítulo 2, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele ressuscitou, e nós reinamos com eles. Aqueles que estão aqui estão ressurretos em Cristo, reinando aqui, e aqueles que morreram aqui, estão com Cristo, estão reinando junto com ele lá no céu, tá bom? No reino dele. Seria aí no céu. Ainda não é o novo céu, a nova terra, estaria lá no céu, onde está o trono de Cristo, tá bom? Estariam reinando com ele, juntos ali. Então, para Deus não existe mortos e vivos, todos estão vivos, Jesus falou isso. Lembra quando Jesus fala assim, ó, Jesus disse que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Jesus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Jesus falou isso para os escribas e fariseus, tá? E para os saduceus, acho que, se eu não me engano, aí é saduceus, tá? A discussão com os saduceus. Porque para Jesus não existe mortos e vivos, para eles todos são vivos. Pelo menos os eleitos, né? Para eles todos estão vivos. Estão mortos, morreram aqui fisicamente, mas estão mortos para nós, do nosso ponto de vista, mas para Cristo todos estão vivos. Tá? Então estariam reinando com ele, e aí esse reinado é esse reinado que é agora. Jesus é o soberano do mundo e ele governa. Mas e a promessa para Davi? Está sendo cumprida. Jesus é o descendente de Davi e ele reina sobre as nações, tá? Como sendo regendo o mundo. Todas as coisas que acontecem em última instância porque Cristo quis, tá? Porque Deus quis. Então ele é o rei que reina. E aí o salmista diz, regozijem-se todos os povos. E outras vezes ele diz, tremam as nações. Tá bom? Então, aqueles que amam a Cristo se alegram porque Jesus reina. Mas aqueles que são inimigos de Cristo tremam porque ele reina. O mundo entraria em um período de paz e prosperidade, mas sem a presença física e visível do reinado de Jesus sobre a terra.
Esse aí é paz e prosperidade. Eu não corrigi aqui, é do pós-milenismo. Eu fui aproveitar o slide e eu vou arrumar, tá? Antes de mandar para vocês. Seria esse período aqui que nós estamos vivendo. Quando começaria o milênio, tá? Para os amilenistas. Não, é que eu voltei o slide. Entendi. Vamos lá. Por isso que deu diferença aqui. Então, desculpa, apaga o que eu acabei de falar aí que eu tinha errado, é que eu tinha voltado do slide sem perceber. Esses irmãos acreditam que estamos no milênio, tá? O diabo está limitado em sua capacidade de enganar as nações, tá? Certinho. O Cristo governa soberano no universo, certinho, tá? Para os amilenistas, o livro de Apocalipse possui uma linguagem conotativa e não denotativa, já falei isso. E não faria sentido apenas o capítulo 20 estar na linguagem denotativa. Já falei isso também. Para este grupo, a tribulação acontecerá ao final dessa era que nós estamos vivendo, quando começa o milênio para os amilenistas. Assim que Jesus subiu, tá? Ele fala várias vezes, inclusive, o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus é chegado, tá? É chegado o reino de Deus. Jesus fala isso o tempo todo lá no Evangelho, deixando claro que ele está inaugurando o reino de Deus. Mas tem coisas que não se cumpriram, e isso é aquilo que nós chamamos na teologia, de escatologia inaugurada. É aquilo que nós falamos que o já e o ainda não. Tá? Então, muitas das coisas já estão se cumprindo, outras já se cumpriram, algumas estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Tá? É a teologia que nós chamamos de teologia inaugurada. O reino de Deus foi inaugurado e as coisas estão acontecendo. Tá? E é assim que Jesus subiu, o reino de Deus o milênio começou e nós estamos no milênio agora. Tá? Não tem paz e prosperidade, é isso que nós temos aqui. Esse mundo que nós temos é o reino de Cristo. A paz e prosperidade vai acontecer depois que for estabelecido novos céus e nova terra, tá bom? Não seria no milênio, então, seria no porvir, tá? No porvir, na eternidade, aquilo que todas as linhas chamam de eternidade, quando estariam todos com Cristo para sempre, tá? No final desse período, o diabo enganaria, é o período da grande tribulação, tá? Talvez alguns acreditam que nós já estamos na grande tribulação. Nós já estamos na tribulação. Eu acredito nisso? Não sei. Eu prefiro não me aventurar em coisas que não estão claras na Bíblia. Irmãos, onde a Bíblia se cala, eu me calo também, porque eu não sou bobo. Se Deus não quis dizer, não é eu que vou querer adivinhar. Tá? Seria uma visão bem prudente. Tá? O que a gente pode dizer é que existem essas possibilidades. Você pode escolher a sua preferida, como eu escolho a minha, tá? Mas especular com relação a coisas que não tem o ponto de você dizer assim, olha, é isso que vai acontecer, ponto final, e todo o resto é heresia, vai para o inferno, aí você está entrando num caminho bem aí especulativo e perigoso, tá? Com o arrebatamento, Deus encerrará esse mundo e iniciará o julgamento do trono branco. Então, no final do milênio, que eu não sei quando que vai terminar, no final do milênio haverá o período de grande tribulação, tá? Talvez a gente já esteja nele, não sei. Pode ser que aconteça. O que vai marcar esse momento? Não sei. Porque Jesus ele vem no final desse período. Eu sei que as coisas estão bem difíceis, viu, irmãos? Bem difíceis. É lógico que quando eu falo as coisas estão muito difíceis, eu estou olhando para o Ocidente, porque as coisas no Oriente já estão muito difíceis há muito tempo. Tá? E o mundo já passou, os cristãos já passaram por momentos muito difíceis em outras eras. Tá bom? Os amilenistas não acreditam que Jesus vai poupar a igreja da tribulação. Eles não creem nisso. Então, a igreja passará pela grande tribulação, tá? Mas no final disso, Jesus viria e com a vinda dele encerraria o mundo, tá bom? Vamos aqui correr. Amilenismo. O que é? Agora, posição da Confissão de Fé do Westminster. Eu já dei um spoiler para vocês dizendo que ela é amilenista. Como que eu concluo isso? Está dizendo lá, a Confissão de Fé acredita amilenismo? Não, porque, como eu disse para vocês, esses termos amilenismo,
pós-milenismo e pré-milenismo, eles são conceitos recentes, depois da confissão de fé. Tá? Então, você não pode imaginar que a confissão de fé iria antecipar um termo ou um conceito antes que esse conceito fosse plenamente desenvolvido. Mas o conceito que ela adota, você vai ver agora, está relacionado ao amilenismo. Vamos lá, o que ela diz. Capítulo 32 da Confissão de Fé, parágrafo 2º, diz o seguinte, ó, no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros, posto que, com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Olha aqui, ó, o termo que utiliza, no último dia. Ou seja, a Confissão de Fé de Westminster, ela coloca o arrebatamento da igreja como sendo o último dia. Tá? E com o arrebatamento da igreja vem o fim. O mundo acaba. Então, a posição pré-milenista, por exemplo, acredita que não haverá, quer dizer, que depois do arrebatamento virá o milênio. Então não teria o fim, não seria o fim. Mas a Confissão de Fé de Westminster, ela fala que no último dia, tá? Ou seja, o arrebatamento de Jesus, o arrebatamento da igreja, né? A parousia, que é o termo utilizado ali na Bíblia, né? O arrancar com força, né? Quando os mortos ressuscitarão, terão o corpo transformado. Os que estiverem vivos no momento do arrebatamento não vão ressuscitar porque não morreram, mas terão os corpos transformados também, subirão para junto de Cristo, o mundo acaba. É ali, assim que Jesus tirar a sua igreja, o mundo, aí vem a linguagem simbólica, né? O espaço se enrolará como um pergaminho, e as potências do céu serão abaladas, e a luz se converterá em sangue, e aí vem o grande e o maior de todos os dias do Senhor. Porque tem vários grandes dias do Senhor, mas esse seria o último. Então, a Confissão de Fé nos dá algumas pistas de qual é a visão que ela segue. E a visão que ela segue é visão amilenista. E o Catecismo também nos ajuda com a pergunta 87 e a pergunta 88. Olha só. O que devemos crer a respeito da ressurreição? Resposta. Devemos crer que no último dia, tá vendo aí? O último dia de novo? O último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e dos injustos. Então, os que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos pelo Espírito, e em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça deles, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhanças ao corpo glorioso de Jesus, né? E os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para vergonha, como por um juiz ofendido. Ou seja, aí ele está dizendo, no último dia, Jesus vai ressuscitar os mortos, vai transformar o corpo deles, e eles vão para junto de Cristo, corruptível, e aí fala a qualidade desses aí, tá? Mas no último dia também, que é o dia do arrebatamento, os ímpios também ressuscitarão, tá? Para vergonha e, né, para o julgamento de um juiz ofendido, e esse juiz ofendido pelo pecado é Deus, Jesus, tá bom? Pergunta 88. O que se seguirá imediatamente depois da ressurreição? Então, olha só. Imediatamente depois da ressurreição, seguirá o juízo geral e o final dos anjos e dos homens. Então, novamente, colocando o arrebatamento como fim de tudo. Juízo final. O que vem depois? Juízo final. Tá? A única linha que coaduna com isso é a linha amilenista. Tá bom? Que está de acordo com isso. Você pode não acreditar nela, mas essa é a visão da Confissão de Fé de Westminster. Para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Tá bom? Então, essa é a posição de Confissão de Fé de Westminster. E aí, vamos por ilação. Essa é a visão da Confissão de Fé de Westminster. A Igreja Presbiteriana adota a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Menor
né, como, ou breve, né, catecismo, como seus símbolos de fé. Então, a Igreja Presbiteriana acredita que a Confissão de Fé de Westminster e os dois catecismos aí de Westminster, eles resumem tudo que a Igreja Presbiteriana crê. Se assim é, então, logo, a posição... aí, Guilherme, eu pretendo responder a sua pergunta. A posição oficial da Confissão de Fé de Westminster e, por consequência, a Confissão de Fé, a posição oficial da Igreja Presbiteriana é a posição amilenista. Mas, como eu já disse para você, existem pastores presbiterianos, tá, ortodoxos e tudo mais, certinho, tudo tranquilo, que são pré-milenistas, que são pós-milenistas, é menor. O grupo pós-milenista é o menor de todos os grupos que nós temos. Tá? Assim, por isso que eu só falei muito rápido para vocês, porque assim, quase ninguém adota, apesar que nós já tivemos problema na nossa igreja com algumas pessoas adotando essa posição, e ele não só adotava, como ele queria empurrar a goela abaixo de todo mundo, e aí nós tivemos problema. Nem nós que somos amilenistas empurramos goela abaixo o amilenismo de todo mundo, ele está querendo empurrar, e aí esse cara foi embora da nossa igreja, tá bom? Ele foi embora porque ele quis, ninguém expulsou, ele falou, ele não falou com esses termos, mas ele quis dizer que nós somos hereges e foi embora, tá? Ele quis basicamente dizer isso. Ele também tinha outros problemas, também não era só esse, ele tinha outros problemas teológicos também, ele entrou em conflito com muita gente da igreja e ele acabou indo embora porque ele falou que nós não éramos salvos e ele queria ir para uma igreja mais ortodoxa do que a nossa. Que Deus abençoe ele, que ele tenha futuro aí, que ele venha entender melhor, amadurecer. Esse é o problema de você muito jovem, querer, né, imaginar que você sabe tudo, porque a gente é jovem, a gente fala algumas besteiras. Eu já fui jovem também, eu falei bastante besteira. Bom? Parece, Diogo, parece que ele tá na igreja presbiteriana conservadora. Conservadora. Mas eu tenho um professor meu que é pastor da igreja presbiteriana conservadora, e ele também não é pós-milenista, não. Então, você vê, nem lá entre eles você tem um... E esse pastor professor meu, que é da conservadora, ele acredita que nós já estamos na grande tribulação. Enfim, pode ser que ele esteja certo, eu não sei. A gente não sabe, tá? Mas ele é milenista. Tá bom? Bem, deixa eu passar um gráficozinho para vocês, só para vocês entenderem, mas eu já estou acabando a aula, tá? Eu prometo que em 5 minutos eu termino, pelo menos eu encerro aqui a apresentação. Então, deixa eu minimizar aqui a vocês aqui. Deixa eu sumir. Eu fico um quadradinho. Pronto. Bem, o pré-milenismo clássico, ou histórico, a coisa seria mais ou menos assim, tá? Eu não vou explicar esse gráfico, porque eu vou mandar para vocês. Vocês podem ler. Mas assim seria o gráfico de... Eu peguei na internet isso aqui, tá bom? Não fui eu que criei esse gráfico aqui, não se encontra ele na internet, mas eu já mando ele para você não precisar procurar. Tá? Essa é a visão do pré-milenismo clássico, tá? Como seria a ordem das coisas para essa visão, o histórico. O dispensacionalista. Bom, aí tem um problema, né? Porque o dispensacionalista, ele tem alguns fragmentos dentro dele, mas eu dei a linha geral aí, tá? Que não é minha também, eu peguei na internet. E aí, essa aqui é a visão deles, a visão do amilenismo, tá? Depois eu mando o gráfico para vocês, ele é autoexplicativo. O pós-milenismo, esse aqui é o pós-milenismo lá dos puritanos, tá? Porque hoje em dia, a maior grupo do pós-milenista não acredita nisso. Eles acreditam que, vocês estão vendo aqui meu mouse, né? Que o milênio seria toda essa era aqui também, ó. Toda essa era aqui, ó. Igual o amilenismo acredita. Tá? Mas eles acreditavam inicialmente que teria um período que não era o milênio ainda, mas depois começaria o milênio. O que marcaria a transição entre um grupo e um período e outro, eles não sabiam explicar direito. Tá bom? Seria, talvez, essa era de reforma protestante. Mas eles não há uma conformidade, todos eles acreditam a mesma coisa. Tá? E aqui eu comparei todos não fui eu não, né? Eu comparei porque eu coloquei aqui, mas não sou eu, esse gráfico também está na internet, tá? Cada um deles aqui sobrepostos aqui para você possa
ter uma visão de tudo que nós falamos hoje aqui. Irmãos, foi isso. Eu vou encerrar aqui nosso espelhamento. De tudo que nós falamos, que foi um monte de coisa. Que talvez você não tenha entendido nada. Mas eu tentei explicar da melhor forma possível. Deu para entender alguma coisa? Deu para ter uma ideia do que seriam essas visões? Nós estamos com muita gente... estou com 2 mensagens aqui no bate-papo. Deixa eu ler aqui. Scofield, isso, o Guilherme colocou aqui o nome Scofield aqui para vocês. Deuteronômio 29, 29, Danilo Dávila. Mas, Danilo, eu não sei de quando foi que você colocou esse comentário, então eu não sei do que nós estamos falando aqui quando você mencionou. Se você quiser abrir o microfone e explicar para mim do que eu falei que você colocou Deuteronômio 29, 29, eu ficaria mais fácil de hoje. É que eu falei muita coisa hoje, Danilo. Deixa eu ler. Não, tranquilo. Não, eu digo assim, eu digo naquela parte que as coisas não é tudo revelado, né? Então a gente, até aonde é revelado, a gente, né? Sim, 29, 29, eu vou ler para vocês, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém a revelada nos pertence. A nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Isso. Tem coisas que não está claro na Bíblia, Deus não quis deixar claro, tá? Serve aí para o nosso exercício, para a gente quebrar a cabeça, mas é para nos manter atentos e não preguiçosos. Se ele desse tudo muito clarinho, o Lutero falou, se não fossem as seitas e heresias, ele fala só heresia, né? Para nos movimentar, nós dormiríamos o sono da morte, da indolência. Então, é isso aí, tá bom? São coisas encobertas, a gente não consegue, a gente pode tentar compreender, devemos tentar compreender, mas devemos ter a humildade de reconhecer que não temos todas as respostas, tá? Mais alguma dúvida aí? Alguma coisa? Oi, Diogo, eu tenho uma dúvida, na verdade. Fala. Bom, primeiramente, queria sugerir que no ano de 2021 a gente conseguisse ter mais estudos, né, a respeito assim do assunto, né, um assunto bastante chamativo, né, e é apenas uma sugestão, né. Uhum. A minha questão é assim, quanto à conversão das pessoas nesse período dentro das 3 visões, porque isso me traz um pouco de confusão, uma vez que eu entendo que depois que a igreja é arrebatada, e que o Espírito Santo de Deus se retira da terra, como haveria conversões? Então, né? Sim, termina. Eu sei que o pré-milenismo tem essa visão, né, de que após o arrebatamento da igreja ainda haverá uma oportunidade de conversão até a volta definitiva de Cristo, mas assim, qual seria a visão, as 3 visões, né, pós e amilenismo, quanto à conversão das pessoas nesse período? Tá. No período que você fala é o período da tribulação, da grande tribulação, né? Exato. Isso. Tá. Na verdade, Renato, o único grupo que tem alguma dificuldade com isso, para explicar isso, seriam os pré-tribulacionistas. Eu vou te dizer por quê. Porque para o amilenista, o período da grande tribulação, o Espírito Santo não vai embora, a igreja está aqui. Se o Espírito Santo está aqui, ele continua. Ô, Diogo, só um instantinho. Eu vou precisar me ausentar e agradeço aí, parabéns pela aula e agradeço a presença de todos, o interesse em aprender esse tema tão complicado. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Irmãos, se mais alguém precisar sair, fique à vontade, viu? Não precisa nem me avisar, pode sair e fique tranquilo, tá? Mas deixa eu tentar explicar aqui rapidinho, Renata. Então, essa dificuldade é somente para os pré-milenistas. Isso, para os pré-milenistas. Por quê? Porque eles acreditam, na verdade, assim... vamos devagar. Para os pré-milenistas, porque eles acreditam que o Espírito Santo vai embora com a igreja. Então, sem o Espírito Santo, quem vai convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça? Ninguém. Então, o amilenista, ele não acredita que o Espírito Santo vai embora.
Ele acredita que o Espírito Santo está com a igreja e ele passa com a igreja durante a tribulação. Então, para eles, tranquilo, tá? Não tem problema nenhum, a igreja está passando, o Espírito Santo está com ela aqui e o Espírito Santo continua convencendo as pessoas. O pós-milenismo é difícil identificar, eu não consegui identificar se eles acreditam numa grande tribulação. Pode ser que eles pensem que exista essa grande tribulação, mas eu não consegui identificar, tá? E se algum pós-milenismo vai assistir esse vídeo depois, me perdoe se eu não consegui identificar. Eu confesso a minha inabilidade para dominar, para conseguir compreender completamente sua visão, tá? Mas eu não identifiquei. Então, se para eles, se eu estou certo de que não há uma grande tribulação para eles, então também não tem esse problema, tá? Mas se há uma tribulação para eles, a tribulação deles seria mais ou menos nos moldes do amilenismo. Também não tem problema, porque a igreja não vai ser levada com o Espírito Santo antes da tribulação. Então, quem tem problema para explicar isso são só os pré-milenistas. Mas dentro do grupo pré-milenista, você tem ali 3 grupos também. Aí você tem assim, o pré-milenismo pré-tribulacionista. Vamos agora só pensar em só estou falando de pré-milenismo. O pré-tribulacionista, ele tem um problemão. Porque assim, Jesus foi embora, ou quer dizer, o Espírito Santo foi embora e levou a igreja junto com ele. Ele que entrega a noiva para Jesus, né, nessa visão. Então, o Espírito Santo foi embora. Quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Eles acreditam que as pessoas se salvariam por mérito próprio. Só que nunca, em tempo nenhum, ninguém na Bíblia conseguiu se salvar por mérito próprio. Nem Adão, nem Abraão, ninguém. Todos foram salvos por graça, tá? Por ação do Espírito Santo. É mais presente agora no Novo Testamento do que no Antigo, sim, mas tinha manifestação do Espírito Santo lá. Então, aí você tem um problema, mas é um problema que eles tentam ali consertar de alguma forma, mas para eles seria salvo por obras e não por graça, tá bom? Mas eu lembra que assim, Renata, não há uma conformidade, nem todos acreditam da mesma forma. Pode ser que algum pré-milenista, pré-tribulacionista pense um pouco diferente do que eu estou falando aqui, mas aí não tem como abarcar todos eles. Tá? Eu estou dando uma visão geral do que a maioria deles acredita. O mid-tribulacionista é aquele que acredita, o meso, acredita que o arrebatamento é no meio. Então eles acreditam que na primeira parte da tribulação tem salvação por graça, que o Espírito Santo está aqui com a igreja junto aqui, mas no meio da tribulação a igreja vai embora, e alguns acreditam que a salvação na segunda parte ou será por méritos, mas é um grupo bem pequeno, mas a maioria acredita que não haverá salvação nesse período, segunda parte da tribulação. Então aí também eles não precisam explicar nada, porque para eles não tem salvação, então acabou. A salvação ainda haverá um pouco de salvação no período inicial, porque a igreja e o Espírito Santo ainda estão na terra. Depois disso, não tem salvação mais. Na segunda parte, não tem mais salvação, tá? E alguns acreditam que haverá salvação, mas por mérito, como acredita aquele primeiro grupo lá, o pré-tribulacionista. E o pós-tribulacionista não tem problemas também para explicar isso. Por quê? Porque o pós-tribulacionista acredita que a igreja passa por toda a tribulação, com o Espírito Santo junto com ela. Se a igreja está passando pela tribulação com o Espírito Santo continua aqui ainda convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele estará aqui, então as pessoas serão salvas por graça, pelo convencimento do Espírito Santo. Então, quem tem problemas é só o pré-tribulacionista. Ele tem problemas de explicar isso, tá? E eles não conseguem explicar muito satisfatoriamente, não, tá? Mas eles tentam lá explicar do jeito deles, tá bom? Consegui te ajudar? Conseguiu sim, Diogo, conseguiu. Obrigada, viu? Nada, que isso. Mais alguma dúvida, irmãos? Não? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no... Deu para entender, mas foi muitas coisas. Sim, foi muitas coisas mesmo, viu, Ana Luísa? Eu reconheço isso. Sei que algumas partes ficaram confusas. A ideia, assim, minha foi só dizer para vocês que existem essas visões e que você vai ter que estudá-las. É aquilo que eu disse no comecinho da aula, não sei se você já estava, bem no comecinho, que assim, para quem já lida com esses conceitos, foi uma aula bem rasa. Que isso, que esperava mais.
Mas não dá para... Pessoal, isso aqui é anos estudando. São anos estudando para você poder entender. Isso aí não é brincadeira não, né? Não é brincadeira, um negócio, essa é coisa um séria. negócio, isso, é um negócio bem complexo. Foi só um panorama mesmo. Para quem está vendo pela primeira vez, eu sabia e eu sei que você vai ficar, nossa, quanta coisa. Mas a ideia é só para que você, daqui para frente, como é o curso de catecúmenos, daqui para frente, quando você ouvir esses conceitos, você saiba do que está sendo falado e que você possa ser instigado a estudar um pouco mais sobre o assunto. Tá bom? Agora, como você vai estudar? Eu me prontifico a ajudar um pouco, mas eu também não tenho muito tempo para te ajudar, mas você vai ouvindo falar a respeito desses temas com o passar do tempo. Viu, Ana? Mas deixa eu te falar agora para te acalmar o coração. Você não precisa ter pleno conhecimento disso para ser salva. Tá bom? Então não precisa ficar com medo. Tem o Paul Washer, eu gosto muito dele, tem gente que não gosta, que detesta ele, mas eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte, olha, no momento seguinte ao arrebatamento da igreja, você vai saber tudo que você precisa saber de arrebatamento, segunda vinda de Cristo e tudo. O que você precisa focar, que você precisa mesmo saber é sobre salvação, porque isso você precisa saber agora, para que você possa ser salvo. Então, são coisas importantes, sim, mas não são essenciais para a salvação, tá bom? Esse é o foco, né, Diogo? Falou, Nicolas, isso. Tá bom, Ana? Fica tranquila, descansa o seu coração. Eu sei que é muita coisa, mas fica tranquila que isso não é essencial para a salvação, é mais porque nós possamos conhecer melhor o nosso Salvador. É muito bom saber, mas não é imprescindível para a salvação. Nicolas, não vai embora não. Ora por nós aí. Eu tô vendo você se despedindo aqui. Ore por nós, por favor. Será que ele já foi? Irmãos, não vou segurar você não. O Nicolas sumiu aqui. Não sei se ele está sendo... Agora deu. Tá me ouvindo? Ah, deu. Beleza. Irmãos, Deus abençoe. Catecúmenos, nós vamos nos conversando durante a semana. Mas acabou nossas aulas, tá bom? Acabaram as nossas aulas, tá? Nicolas, ore por nós, por favor, e aí eu encerro a aula. Deus abençoe. Sim, ok. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por todas as bênçãos, agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e tem nos dado o ensino, ó Deus, e tudo que nós precisamos. Obrigado, Deus, pela aula, que foi muito boa. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada instante. E, acima de tudo, nós podemos confiar no Senhor, confiar, ó Deus, que o Senhor mandou Cristo para morrer no nosso lugar, e confiar, ó Deus, que somos eleitos e que um dia nós poderemos estar contigo, ó Deus. Obrigado por tudo, abençoa a nossa vida, nosso domingo, que estejamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Está vindo chuva, pelo menos aqui está trovejando. Já. Aqui já Deus está caindo um pé d'água já. Já está caindo aqui, está só ameaçando ainda, mas está já trovejando. Deus abençoe, um ótimo domingo para todos. Um abração para vocês. Fiquem na paz. Eu não vou dar tchau para todo mundo, não, porque tem muita gente hoje. Diogão. Alguém. Beleza, falou. Deus abençoe. Tchau, bom dia. Bom dia para vocês. Até mais. Tchau, beijo, tchau, pessoal, tchau.